dia. A gente vai começar a ver aqui o capítulo 2 da obra do Dussel, Política da Libertação. O que é importante lembrar do capítulo 1 é que o Dussel aponta algumas características do Estado, da conexão entre as religiões e o Estado, e como essas características são retomadas para com aqueles que querem criar um Estado secular. Isso é significativo porque, apesar dessa tentativa de dissolução entre a religião e o Estado acaba querendo ser a religião daquele povo, né? Então, talvez por isso que ele queira excluir a religião. Acho que isso é significativo, né? Bom, no capítulo 2, a gente vai falar a gente vai dividir um pouco ele. Ele fala da modernidade, da pré-modernidade, né? Do século 13, 14 e 15. Ele vai falar um pouco da China, depois do Império Otomano, depois de Maquiavel, depois de autores que justificavam a escravidão, depois autores que criticavam a escravidão, do lado espanhol, né? Depois ele vai apresentar autores europeus, né, que estavam discutindo filosofia política naquele período, né? Locke, Hobbes, Spinoza. Então, né, ele vai começar a falar sobre o Império Chinês. E uma coisa significativa do que ele vai falar, do que ele vai apontar, é que nos últimos estudos vem sendo apontado que ele aponta que a Europa não é centro nesse período, né, século 13, 14, 15, né? E a Europa é centro há 200 anos atrás, né, de 1800 para frente, né, a Europa do Norte em especial, né? No século 16, 17, a Espanha e Portugal que tinham o centro, né, da Europa, né, nesse momento. Para isso ele vai citar o texto de Gavin Messies, 1421, é o ano em que a China descobriu um novo mundo, de 2003. Nele, o Calvin fica demonstrado que, além do conhecimento que já se tinha de que a China estava adiantada em séculos em relação à Europa, do ponto de vista político, comercial, tecnológico e científico, possui numerosas naves que percorriam todos os oceanos. E pensar não eurocentricamente é poder imaginar que a Revolução Industrial foi possível também como fruto europeu articulado com o vazio produzido no mercado hegemonizado pela China e pelo Hindustão. Ou seja, a Revolução Industrial foi possível porque a China não ocupou esse espaço, né? Não fez a Revolução Industrial, né? Ou por opção ou por algum motivo. Aí o Dussel vai apontar a hipótese que ele sugere, né? O filósofo mais influente da China moderna foi Han Yingmin, de 1472 a 1525. Esse filósofo, entre outras coisas, fez um livro chamado A Grande Aprendizagem, que consistia na orientação para a educação da nobreza. Nesse livro, como em Rousseau, mais à frente, né, a aprendizagem é simplesmente descobrir o máximo de conhecimento inato do indivíduo, né? Ou seja, o que é preciso fazer para que o sujeito seja educado é desenvolver aquilo que ele já tem naturalmente, né? Outro autor, Manson, diz que o povo tem maior importância na nação.
Os espíritos da terra e das colheitas vêm depois, e o governante é o que vem por último, como depois escreveu John Locke, né? Distorcendo um pouco isso, né? A gente vai ver como Locke do seu aponta, né? Que Locke usa uma argumentação, usa uma tese que todo mundo concordaria e logo depois ele apresenta as exceções que beneficiam a Inglaterra, né? Outro autor chinês, Shang Yang, falecido em 333 a.C., escreveu um livro que ele diz o seguinte: um homem sábio cria as leis. Um homem insensato controla todos com elas. Um homem de talento reforma os ritos, mas um homem sem nobreza se escraviza a eles. Outro autor, Yang, abordará 4 temas estratégicos centrais: as fronteiras, o campesinato, o problema da terra, o problema militar e a questão financeira. No século XV e XVI, 3 impérios vão disputar a hegemonia mundial: o Império Espanhol, Carlos V, de 1500 a 1588, o Império Otomano, de Solimão I, o Magnífico, de 1520 a 1566, e o nascente Império Russo, com Ivan o Terrível, de 1530 a 1588. Foram 3 macroestruturas políticas enfrentadas sem hegemonia plena no século XVI, que somente com a prata e o ouro ameríndio se inclinou a favor da Espanha e consequentemente da Europa. Na sequência ele vai falar da Veneza, dando destaque para o fato de que a Veneza é uma cidade dentro da Europa, mas que possui características bizantinas, portanto oriental. E significativo, a Veneza tem uma importância na história política porque ela foi inspiração para a burguesia inglesa e depois para a norte-americana. A Veneza ela é republicana e suas decisões são tomadas no conselhos. Assim criaram-se a cidadania veneziana. Eles possuíam um complexo sistema de eleição de magistrado, onde se sorteava-se e elegia-se os magistrados. Maquiavel e aí é o começo do Renascimento italiano. Maquiavel nasceu no ano de 1469 e morreu em 1527. A diferença do filósofo político contemporâneo chinês Yang Zhuxi, que se perguntava pelas causas da decadência da dinastia Manchu. Maquiavel pretende estudar as causas da instabilidade, da falta de governabilidade dos governos das cidades renascentistas italianas. Ou seja, enquanto um filósofo chinês estava querendo discutir por que um governo decaiu, né? Ou seja, então o governo estava no seu ponto alto e decaiu, né? Maquiavel estava se perguntando por que não havia um governo maior, né? Porque o governo era tão instável. E aí, com isso, o Dussel conclui que, junto com outros documentos, né, de que a China estava de fato muito mais organizada do que a Europa, né, nesse momento histórico. Dussel diz que o Príncipe, obra do Maquiavel, é dedicado a Lourenço de Médici, mas o grande líder do momento para Maquiavel era Fernando de Aragão, espanhol, né? A virtude é o carisma político, como depois vai apontar Weber.
Se a virtude é esse fazer-se digno de admiração do povo, por sua astúcia afortunada, não somente ser amado, mas também não ser odiado, o ator carismático deverá cuidar da sua imagem mítica, diante do povo e dos grandes de dentro e diante dos inimigos de fora. Bom, no próximo vídeo a gente vai ver a modernidade nascente, a cristandade hispano-americana, onde o Dussel vai discutir autores que discutem a colonização das Américas.